Olá, você que está acompanhando a programação da rede MLC, mais um Deixa que eu pergunto está começando e eu estou recebendo aqui no estúdio do Deixa que eu pergunto essas três mulheres impactantes e vamos falar de um assunto que a gente não pode deixar de comentar. Claro que é um assunto que tem que ser discutido durante todo o ano, mas assim decidiu o Brasil, o mundo, né, a Organização Mundial da Saúde, que determinados assuntos no aspecto da saúde precisam ser discutidos em meses coloridos. E o mês de abril tem a cor azul em uma designação da Organização Mundial da Saúde, para que no dia 2 de abril, que começa o mês em que a gente discute toda a questão do transtorno do espectro autista, para poder trazer conscientização, trazer a realidade dessa convivência de familiares e crianças que nascem com o transtorno, para que a sociedade toda trate com respeito o assunto e, antes do assunto, trate com respeito as pessoas. Estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio a doutora Adriana Loureiro, que é pediatra, pós-graduada em neonatologia, em psiquiatria e saúde mental da infância e adolescente. Está aqui do meu lado. Oi, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer. Fique à vontade. Mês de conscientização, né? A gente está participando desse podcast, né? Falando do nosso mês azul, né? Conscientizando a sociedade, né? Dessa causa tão importante que é o autismo, né? O autismo infantil. Eu trabalho com autismo há 12 anos, tenho um filho autista, né, de 21 anos e, assim, fico muito feliz de poder participar. E eu fico feliz em receber a senhora aqui, receber também a Ana Paula Teixeira, que é odontopediatra, pós-graduada em prótese dentística e em odontologia hospitalar. Muito obrigada por ter vindo também, viu, doutora Ana Paula? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar também desse assunto. As duas trabalham no espaço de atendimento multidisciplinar ao autista Amigo Rui. É um espaço da prefeitura que faz atendimento multidisciplinar para quem tem transtorno do espectro autista. A gente também está recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Josenice Carneiro. É Josenice mesmo ou é Josenice? Josenice. Josenice Carneiro, que é advogada, pós-graduada em Direito Tributário, especialista em Direito das Pessoas Autistas e Previdência Social, e também tem 2 filhos. Isso, azuis. 2 adolescentes, exatamente. 2 adolescentes autistas, né? Em razão de vários problemas na escola e também em atendimentos, né? Eu me especializei nos direitos das pessoas autistas para ajudar os meus filhos, né? E aí, com isso, encontrei meu propósito, né? E hoje eu luto aí pela causa dos direitos dos autistas. A gente começa falando sobre esse assunto e traz aqui uma reportagem da rede MLC, que foi feita pela nossa equipe, justamente para trazer participar, não tanto quanto gostaríamos, mas fazer um pedacinho da nossa parte nesse complexo tema, assunto, e eu digo complexo porque falta muito ainda para a gente poder chegar a um ponto em que o autismo é respeitado, a criança é respeitada, a família é respeitada. Na reportagem que a gente trouxe da Luciana, eu acho que foi da Luciana, né, a reportagem? A gente trouxe a reportagem da Luciana e a gente fala sobre toda essa questão do transtorno do espectro autista. Nós falamos também sobre episódios e ocorrências do transtorno. E quem quiser ter essas informações, obter, se apropriar dessas informações, pode acessar o site da rede MLC para que você consiga acompanhar todo esse assunto, tá bom? Nessa reportagem, a gente trouxe a situação da criança Carlos Teixeira, um pré-adolescente, de 13 anos, que foi agredido violentamente na escola. E aí a gente vai discutir com relação aos direitos da família e às obrigações das instituições de ensino que recebem essas crianças. Mas antes da gente trazer aqui, a gente coloca a foto do Carlos, mas eu vi o vídeo e a gente não sabe nem explicar o que a gente sente quando a gente vê um vídeo como é esse aqui, porque não foi só foi o ato em si que causou o transtorno, que levou a óbito o Carlos, mas também a falta de preparo das unidades que receberam o Carlos. Ele esteve em 3 unidades hospitalares, ele foi 3 vezes à unidade de pronto atendimento e ele simplesmente não foi atendido pela unidade. Eu não sei nem se foi feito um raio-x, porque, pela descrição das lesões, os meninos pularam nele, ele fraturou, acho que, costela,
ele teve uma infecção. Então, eu não sei o que foi que aconteceu. Aqui nós temos a imagem dos dois pré-adolescentes pulando em cima do Carlos, e, infelizmente, o Carlos morreu. E vamos trazer outros assuntos, infelizmente, também nesse mês. Só que o que chamou a atenção foi o mês ser um mês de conscientização e nós trazermos uma ocorrência como esta. Como é que fica uma família que tem o caso, que tem filhos com transtorno do espectro autista, ver uma situação dessa, tomar conhecimento de uma notícia como essa? Vou perguntar da doutora Adriana, que está aqui do meu lado. Como é que fica, doutora? Nós ficamos com o coração partido, né? Nos colocando no lugar dessa família, porque eu tenho um filho de 21 anos. Ele é um autista nível 2 para 3 de suporte. Eu sempre digo assim, ou seja, ele precisa de muito apoio, ele não sabe se defender, assim como o Carlos não soube, né? E ele não saberia nem me dizer o que se tivesse acontecido alguma coisa nesse nível com ele. E, assim, um ser humano indefeso, só, né? Sendo agredido gratuitamente. Né? Doutora, é muito triste. Josenice. Então, e é interessante porque esse ano de 2024 houve uma alteração no Código Penal da tipificação do bullying, né? E aí hoje é crime, né, a prática, né? E quando, no caso dele, houve um homicídio doloso, por quê? Porque, além do homicídio doloso ter a intenção de matar, correu o risco da morte, né? E eles chamaram ali o banheiro da morte. Então, eles já tinham a intenção, né? Pode ser que o intuito não era de matar ele, mas assumiu o risco para fazer. Assumiu o risco, exatamente, né? Então, ainda mais agora, foi em janeiro, né, que teve essa alteração no Código Penal. E em relação a isso, aí teve o homicídio, né, porque foi um homicídio, né? E aí eu estava lendo sobre a reportagem, até gostaria de enfatizar isso, né? O Carlos Teixeira, ele não é autista, né? A advogada falou. Mas aí eu repercutiu isso dizendo que ele era autista, né? Ela disse que ele não é, mas independentemente disso, se ele é ou não autista, né? Dentro de uma escola, né? A diretora, a escola, os professores já sabiam em relação ao comportamento desses outros alunos e não tomaram nenhuma providência, né? Porque é uma criança dentro da escola, os pais pensam o quê? Que tem ali a segurança de deixar a criança ali para quê? Para a educação, né? É uma segurança. E aí ele vai para lá e não tem nenhum respaldo. O pai, inclusive, alguns pais alguns filhos já sofreram a mesma coisa, foram lá, quiseram conversar com a escola, com a diretora e não foi obtiveram sucesso. Não obtiveram sucesso. O que é o transtorno do espectro autista, doutora Adriana? Então, é o TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento. O cérebro, ele se desenvolve de forma atípica. E qual é a característica? É um prejuízo na comunicação, na interação social e comportamentos restritos, estereotipados, ritualísticos, inflexíveis. Essa é a tríade do autismo, né? São os pilares do diagnóstico do autismo, que está onde? No Manual de Doenças da Saúde Mental. Que existe um manual de doenças em que tem os critérios para diagnóstico, onde os neuropediatras seguem esse manual, os psiquiatras, para chegar no diagnóstico, tá bom? E existem os sinais clínicos. Diagnóstico? Não é fácil, não é um diagnóstico fácil, não é simples. Tá? Porque tem uma dificuldade nesse diagnóstico, tem um certo... Eu não diria um atraso, porque o médico ele precisa ter realmente toda a cautela ao dar uma notícia, vai mudar a vida daquela família. Mas pode haver confusão até que se chegue à conclusão realmente de que aquela criança tem o transtorno? O atraso ele se dá por diversos motivos. Ou pela própria família que não informa, né, o pediatra, ou pelo pediatra que não tenta investigar melhor o desenvolvimento da criança, ou pela dificuldade no acesso ao serviço médico mesmo, médico até especializado. Quem faz o diagnóstico, fechamento do diagnóstico é o neurologista? É o neuropediatra? Assim, quem trata o autismo é o pediatra, o neuropediatra,
psiquiatra. Tá? O pediatra ele pode fechar o diagnóstico. Tá? E assim, existem sinais clínicos para isso, né? E que os pediatras precisam estar atentos. Nós temos em mãos, eu sou pediatra, na caderneta de saúde da criança, um instrumento que se chama Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento Infantil, Certo. onde mês a mês o pediatra pode avaliar a criança no seu desenvolvimento. Está ali, é só marcar, inclusive Certo. falar para a família. E dentro da caderneta nós temos um instrumento de diagnóstico que é padrão hoje, é lei, é uma lei federal, que todas as crianças têm que ser avaliadas no seu desenvolvimento a partir dos 16 meses de vida, que se chama MChat. O MChat, hoje, eu lancei esse documento pela Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com os meus colegas pediatras, porque eu faço parte de um departamento que se chama Comportamento e Desenvolvimento da SBP. E a gente lançou para os pediatras novamente. Lançou hoje. Hoje, o MChat RF. E ela veio especialmente aqui no Deixa Que Eu Pergunto para poder dar essa notícia para todo mundo. Continue. Isso. Então, o MChat RF é um instrumento específico para avaliação de TEA a partir dos 16 meses de vida. Então, ele tem perguntas direcionadas de sim e não, onde a gente faz para a família responde, e aí, a partir daí, a gente vai ver se aquela criança tem risco de TEA ou não. Ele não dá o diagnóstico, ele é uma triagem para o diagnóstico. Então, é uma luz oferecida à família que está desconfiada, mas não sabe para onde ir. Isso mesmo. Então, a partir daí, a gente investiga. Então, por exemplo, se a criança atinge acima de 8 pontos, é uma criança que fortemente tem um sinalzinho de autismo aí que a gente precisa investigar mais, estimular mais aquela criança, já colocar para intervenção, né? Intervenção antes mesmo do diagnóstico. Se a criança pontua ali no meio, de 3 a 8, é uma criança que é um alerta. Então, a gente precisa estar alerta e precisa refazer, inclusive, esse MChat algumas vezes, né, nas consultas. E se a criança está abaixo de 3, é porque ela não tem o sinal de... Nenhum sinal. Onde acha esse documento? Se acha na Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um documento lá, Triagem Precoce para Autismo. Tem é só entrar no site. É um sitezinho, Sociedade Brasileira de Pediatria. De Pediatria. E se acha na caderneta de saúde da criança. A gente vai colocar um link aqui na descrição desse vídeo, para, obviamente, atenção aí, viu, produção, coloca aí, anota aí para não esquecer, por favor, o link direcionando para o MChat, tá? Quem quiser olhar outras coisas no perfil, lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, não tem problema, mas a gente vai colocar aí um link para direcionar os pais que estão acompanhando, pais, tios, padrinhos, quem tem convívio com as crianças e tem essa suspeita. E aí os sinais clínicos, que eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Quais são os sinais clínicos precoces de autismo? Primeiro, aquela criança déficit de contato visual. A mãe, ela não olha no olho, tá amamentando e tá com o olhinho para lá, ó. Desde bebezinho, então tu já consegue. Segundo, o sorriso social, não sorri. Então, o sorriso social é por volta do segundo para o terceiro mês, a criança já sorri. Outros, né? A gente já brinca com o bebezinho sorri. O bebezinho que pode ter um transtorno, que tem sinais de transtorno do espectro autista, não sorri. Dificilmente. Tem esse atraso, tá? Mas deixa eu te falar, existem 2 formas de apresentação do autismo. Uma é essa, precoce, e a outra é uma forma mais tardia, onde a criança vem se desenvolvendo e ela tem uma quebra no seu desenvolvimento. Geralmente é depois de 1 ano isso acontece. São as 2 formas de apresentação. Certo. Mas as questões sociais já estavam presentes. E tudo que eu estou falando aqui é social, é interação social. Ou seja, tem que abrir o olho porque se a criança está interagindo. Porque a mãe pode confundir, ela é tímida, ela é muito fechada, ela não conversa. Aí a mãe... os familiares, eles começam a enxergar aqueles traços e confundem com um traço de timidez, um traço da criança. E não é. Tem que deixar isso claro para os familiares. Outra coisa, a criança não faz aquela lalação, né? Que a gente chama papá, mamá, ela não fala. Tem um atraso da comunicação verbal. Não consegue. Não tem o balbucio. Balbuciar. Outra coisa. Atenção compartilhada. Você oferece aqui, eu estou oferecendo essa garrafa para ti.
tu olha para a garrafa e tu me olhas. Entendeu? Eu te ofereci. Ela não faz isso, ela vai olhar para a garrafa. Ela tem preferência pelo objeto e não pela pessoa. A face humana. Então, ela não triangula. Isso aqui a gente faz teste no bebê. O bebê está deitadinho lá, a gente já está fazendo o teste. Para ver se a criança tem sinal. É instintivo, eu acho, a comunidade, viver em sociedade é instintivo, né? Acho que nós já nascemos assim, porque comunidade é vida. Você viver em comunidade, ter esse contato social é vida, faz parte da vida, né? A doutora Ana Paula, ela atende crianças do espectro autista. Como é que é atender? Como é que já é difícil ser odontóloga, né? Em alguém que consegue dizer, eu estou morrendo de medo, eu não quero sentar na cadeira dela, não. Como é que é fazer esse atendimento? O trabalho na odontologia para crianças autistas é um trabalho diferenciado. A gente trabalha com condicionamento, então a gente nunca faz o primeiro atendimento na criança logo na primeira consulta. A gente vai aos poucos, conquistando, ganhando a confiança na criança, porque quando a criança ela confia em você, pronto, você consegue fazer tudo nela, entendeu? Então, mas isso aí é um trabalho muito formiguinha. É um trabalho que a gente sempre pede parceria dos pais também. Os pais têm que ter essa parceria com a gente. Tem que entender, porque às vezes a gente acha assim, até um próprio bloqueio dos pais de achar, a doutora tem que resolver logo, entendeu? Então, não é ter que resolver logo. Não adianta tu querer resolver logo, porque quando tu vai resolver logo, tu tem que segurar a criança, tem que amarrar a criança, tem que fazer métodos que... E é violento. Exatamente. São métodos que, assim, a gente lá, onde eu trabalho, lá no IOMAR e também na clínica, lá na Facility, a gente não trabalha com esse tipo de trabalho, entendeu? Então, a gente trabalha com... De força, né? De força. Não, a gente trabalha com condicionamento, a gente trabalha com a parceria entre os pais e a gente. É todo um trabalho formiguinha. Mas, no final, sempre dá certo. Eu me lembro que, antigamente, eu não sei como é que é hoje com criança que tem medo de agulha, mas eu me lembro muito bem do meu irmão ser 7 enfermeiros segurando meu irmão para tomar uma vacina, isso lá na década de 80. A gente tinha lá 6 aninhos, eu era bebezinha ainda, mentira, eu já tinha uns 6 anos, 7 anos, e ele ia pro posto de saúde 7. Aí hoje a gente vai ali no, vou dizer o nome do laboratório, ali no Sabin, aí tem um palhacinho, tem não sei o quê, tem brinquedo, tem certificado para criança corajosa, para poder fazer com que aquele momento tenha humanidade. Exatamente. Então, não dá mais para a gente tratar uma criança dessa. Hoje a gente escuta relato de mãe dizer, doutora, eu nem falei para o meu filho que amanhã ele vinha para cá, porque você nem dormia, que fica ansioso para chegar no dentista. Hoje tem que ter todo um tato, né? Hoje você... Nossa, eu fico de coração brilhando, porque é muito lindo você escutar esses relatos. Eles gostam de ir. Eles gostam de ir para o IOMAR. Eles gostam, eles já chegam, tem várias crianças que já chegam abrindo a porta, indo direto para lá e a mãe fala. Protocolo, não tem protocolo. Porque a Paula, eu conheço a Paula já tem um tempo, né? E a gente percebe que ela tem mesmo esse... Ela que eu conheço há um tempinho, mas eu tenho certeza que todas as 3 que estão aqui já têm esse perfil acessível, né? Então, a gente vê que é uma pessoa que é carinhosa, é brincalhona, então consegue alcançar a criança. Porque é um profissional que não tenha esse ímpeto, esse ânimo de tentar alcançar uma criança com um transtorno, tem que mudar de profissão, tem que fazer outra coisa da vida. Não dá para você lidar com falta de paciência num momento como este. As pessoas hoje em dia têm que entender. E, assim, a tecnologia vai mudando, tudo vai mudando. Hoje em dia a gente trabalha com óxido nitroso, né? As crianças mais agitadas, as que têm mais coisas mais complexas. O doutor Luiz Marcelo leva para o hospital, ele faz esse centro cirúrgico. Com sedação, com né? sedação, com intubação mesmo. Você começou falando sobre a questão de ganhar confiança. Me lembrei de um filme que eu assisti com o Bruce Willis, e aqui a gente sempre faz esses... Eu gosto muito de filme, eu gosto muito de série, e é inevitável que a gente traga à discussão esse suporte, porque nenhum filme ele acontece do nada. Ele tem todo um corpo de pessoas que pesquisam para poder fazer com que o filme aconteça, tá? Então, o filme O Código para o Inferno, do Bruce Willis, Bruce Williams, né? Ele traz justamente uma criança
Eu quero crer que essa criança, nesse filme, tenha autismo, porque ela faz sempre as mesmas coisas repetidas, ela chega, a mãe tem que dar os sucrilhos para ela não olha, ela olha para o lado o tempo todo, só que ela descobre um código do governo federal dos Estados Unidos que só ela conseguiu descobrir. Um gênio, menino. E aí o Bruce Williams chega para poder... matam o pai e a mãe no filme, né? E o Bruce Williams chega lá para poder conseguir salvar a criança. E no meio do filme, a criança já começa a chegar no meio do filme. Já, se você for botar na ordem cronológica, tem quase 1 ano, e a criança aí que a criança vai se chegar nele e aceitar o cuidado dele. Mas mostra aí justamente que a confiança pode se ganhar. Sim. Né? Basta Tudo você ter conquistado. o ânimo para fazê-lo. É um trabalho formiguinha, né? A doutora Josenice vai dizer para mim agora se existe um compêndio jurídico de leis que obrigue esse cuidado, obrigue a ter esse protocolo, com relação às unidades de saúde, com relação às unidades de ensino. Como é que funcionam os direitos dos familiares e das crianças que têm o transtorno? Então, o direito dos autistas está na Lei Berenice Piana, né, que é a lei que foi instituída em 2012. Essa lei, ela é muito importante para o direito dos autistas, por quê? Porque ela institui que a criança, a pessoa com autismo, para fins legais, ela é uma pessoa com deficiência, né? Então, por que isso é um marco? Porque nós temos a lei da pessoa com deficiência, né? E na lei com a pessoa que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fala sobre a lei da inclusão. Então, aí nós temos o quê? O marco do direito da saúde, o direito da educação, o direito da locomoção, né? Em relação ao crime contra a pessoa, né, da deficiência, que a gente chama de capacitismo, né? E também nós temos a lei do Romeu Mion, que é do filho do Marcos Mion, que foi em 2020, sobre o CIPTEA, que é a carteira de identidade da pessoa com TEA, né? Então, a partir dessa lei Berenice Piana, surgiu aí, porque assim, a administração pública em relação, vou falar agora sobre as escolas públicas e também o SUS, tá? Na administração pública, o SUS, ele só trabalha em relação ao que está escrito na lei. O que tiver na lei não existe para eles. Então, eles só podem, a administração pública... O que não tiver na lei não existe para eles. Não existe para eles. Então, eles só podem agir se está escrito na lei. Certo. Então, antes não existia a lei da pessoa com autismo. Hoje existe em 2012, né? Mas, como em 2012, é muito recente, a gente fala, porque as leis antigas são em 2002, o Código Civil, né? Então, é geralzona, é uma lei geralzona. Exatamente. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência era de 2015. Olha como é que ela está recente, nova, para gente, para quem trabalha com direito, né? Então, são leis que instituem agora os direitos das pessoas com deficiência e a pessoa com TEA. Então, agora, que como a gente trabalha com a administração pública, é tudo muito lento, é muito devagar. Infelizmente, né? Então, houve um estudo, eu não lembro agora o órgão que fez esse estudo, mas para cada 36 pessoas no mundo, uma pessoa é autista. Foi o CDC dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. O CDC Isso. foi em 2020. 23, não, sabe? é 2020. 2020. Foi feito com crianças de 8 anos. Então, a cada 30... Lá, isso cada porque eles vivem... 300 Eles acima, vivem de né? estatística nos Estados Unidos. Então, a Isso. cada 36 crianças que nascem, uma tem autismo. Isso eles fizeram um estudo com crianças de 8 anos. Tá? Então, assim, isso houve um aumento de 300% de autismo. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse censo. O Brasil... não tem estatística. A gente não investe em várias coisas no Brasil, infelizmente. Está se espelhando para a estatística O americana, Brasil, como ele não tem ali todo o corpo... O que os Estados Unidos... a gente vê isso na China, a gente vê isso em muitos países que têm um alto índice de desenvolvimento, não só tecnológico, que acaba trazendo... Afinal de contas, a tecnologia ela existe para melhorar a vida do ser humano, né? Então, a gente traz aí
sei lá, 1 bilhão de investimento de pesquisa e tecnologia no país, no Brasil, 1 bilhão, acho que 500 milhões, enquanto que nos Estados Unidos são 2, 3 bilhões de dólares de pesquisa em desenvolvimento e tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí a gente traz esses números porque realmente Estados Unidos tudo é estatística, porque as estatísticas são números. E números, eles trazem para a gente uma porção exata do que está acontecendo. Por mais que sejam pesquisas baseadas em ciências não exatas, né, como a medicina, como o direito e tudo mais, mas a gente tem ali um norte para começar uma pesquisa para tentar descobrir alguma coisa. A senhora fala aí sobre esse aumento. Nessa pesquisa, houve uma justificativa desse aumento? O porquê desse aumento de 300%? Eles falam, são vários fatores, né? Os critérios mudaram. Houve uma modificação nesse Manual de Doenças da Saúde Mental, onde antes as crianças que hoje são classificadas como nível 1, que eram os Asperger, eles foram incluídos no transtorno do espectro do autismo. Certo. Então, isso fez com que aumentasse. A informação, as pessoas passaram a se informar e passaram a verificar e se observar e observar seus filhos, porque a gente tem hoje um número muito grande de adultos sendo diagnosticados. Exato. E que não foram diagnosticados na sua época. Na infância. Aí você imagina o que é esse adulto numa escola. Porque ele não fica atento. Aquela criança problema. É aquela criança que a escola não queria ficar com ela. Saliente, dispersa. Que os pais tiravam a criança da escola porque a escola, né, não consegue administrar essas crianças. Ou então era aquela extremamente tímida, que ficava no cantinho dele, isolado, extremamente inteligente. Que a professora perguntava, não respondia, desobediente, porque a professora virava, ele não ia responder, ele não interage. Não interage com a... E muitas vezes essa criança era tirada da escola. Poucas amizades, né? Poucas ou nenhuma, né? Aí encasqueta com um objeto que é colorido do colega. Eu quero aquele objeto daquela cor, porque o autista tem disso, né? Ele gosta de uma cor, ele vai querer daquela cor, aquilo ali, aí vai brigar com o colega, vai não sei o quê. Imagina eles só. Gostam de brinquedos, como é que a gente fala? Brinquedos mais organizados, gente. Trem. Colecionismos, né? Isso, um trem. Sabe que o trem vai sempre ali no trilho, sempre alinhadinho, um carrinho, né? sempre vai alinhado. Faz parte dos critérios, né? Dos comportamentos ritualísticos. Então, o que aconteceu nessa estatística não foi que biologicamente, não sei se fisiologicamente ou biologicamente, mais pessoas nasceram com autismo. Houve uma catalogação. Também. Elas foram registradas, elas não eram conhecidas como autistas também, e hoje... Também, várias causas. Como a gente estava conversando antes, né? A questão dos avanços da neonatologia. Hoje, os prematuros extremos, eles estão sobrevivendo pelos avanços da medicina. E esses prematuros, eles são considerados... fatores, a prematuridade é um fator predisponente para desenvolver o TEA. Bebês pequenos, PIGs, que fizeram complicação, né? Bebês que são bebês pequenos, PIGs? Pequenos para a idade gestacional. Ah, tá. Crianças com síndrome genética, que o autismo pode vir associado, estão sobrevivendo mais. E aí, nesse caso, há um diagnóstico, há um laudo. E aí entra a lei da Berenice Piana que fala que aquela criança ou aquela pessoa com TEA, para fins legais, é deficiente. Quando você vai para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, há uma abrangência de leis e responsabilidades, tanto na área privada quanto na pública, tanto na escola, na saúde. Só que o que acontece? As pessoas, tanto a administração pública quanto a administração privada, ela não está preparada ainda para receber essa quantidade de pessoas com TEA. Não só com TEA, mas a lei de inclusão, ela diz que não tem que ter discriminação e também não tem que ter recusa. Recusa de quê? De aceitação daquela criança dentro da escola ou para atendimento, né? E aí começam os conflitos. Por quê? Porque a escola não está preparada, a escola privada não está preparada para receber aquela criança, né? A lei diz que a escola pública, particular, ela não pode cobrar a mais para aquela criança, porque aquela criança ela precisa
de um acompanhante. A gente chama a lei diz que é acompanhante especializado dentro da escola. É um mediador? Que chama? Eu já ouvi falar que é um mediador. Porque assim... É um assistente terapêutico, né? Acho que não, foi isso. Não, tem essa diferença. O acompanhante especializado é o dentro da escola, que é o mediador. Hoje é conhecido como mediador, mas a lei diz acompanhante especializado. O que é o especializado? É uma especialização em quê? Com a pessoa com deficiência, para trabalhar com aquela pessoa. Que no caso, essa é a escola que tem que... Exatamente. Tem que ter, né? Que viabilizar. A escola tem que dispor. E o outro acompanhante é o que os pais podem... O acompanhante terapêutico, esse que dá, é o plano de saúde, é um acompanhante terapêutico, é aquele que trabalha a terapia multidisciplinar. Ah, então vamos lá. São dois tipos. Aqui. Exatamente. Nós temos o mediador, que é o acompanhante especializado. E o acompanhante terapêutico. Exatamente. Quem é o terapêutico, o plano de saúde pode pagar. Plano de saúde. Ou o SUS tem que fornecer, tem que disponibilizar. E o mediador faz... Então, o mediador também é um acompanhante. O acompanhante especializado é o que fica na escola. O que acontece? O acompanhante especializado, ele vai trabalhar junto com o professor da criança. Ele vai facilitar o ensino. Exatamente. Ele vai acompanhar a criança. Se a criança tem dificuldade em se alimentar, ele vai alimentar a criança. Se a criança precisa ir no banheiro, ele vai ajudar a criança a ir no banheiro. Ele é aquela pessoa que vai ficar do lado dela, sentado na sala do lado da criança. Certo. E aí, o que a lei fala? Se tem 10 crianças na sala de aula com TEA, tem que ter 10 acompanhantes. Vai caber onde? A sala toda, que normalmente tem uns 20 alunos. E aí começam os conflitos. Por quê? Primeiro, a escola particular, ela não quer desembolsar, porque o acompanhante, a gente sabe que a especialização de qualquer formação custa caro. Custa caro. Aí começa. Não vou contratar o acompanhante especializado porque vai custar para a escola particular. A escola particular não quer, ela quer pedir de quem? Dos pais que paguem. Só que a lei diz que os pais não devem pagar. Quem tem que desembolsar é a escola. Menino, que na confusão, escola né? pública. Na realidade, sabe onde que funcionaria? Desenvolvido ainda, sabe onde que funcionaria? Tá se alinhando, uma né? lei com execução. Porque a gente sabe que tem leis aqui, eu vou fazer uma analogia, a gente, quando vê na faculdade a questão de leis, que a gente chama, né, de natimortas. São leis que já nascem mortas. Por quê? Porque são leis que não vão ter como serem executadas. Não tem efetividade. Não tem efetividade. Então, a gente vê a legislação com toda essa dificuldade de implementação, o que precisa? Precisa de um corpo legislativo eficiente. Aqui a gente recorre aos nossos legisladores. Eu não estou falando aqui nem de legislador municipal, nem estadual, nem federal. Estou falando do legislador como uma figura de quem faz a lei, tá, gente? Porque a gente está no ano eleitoral, precisa ter cuidado com o que a gente refere aqui, porque tudo pode virar um problema político. Estou falando da figura de quem faz a lei, tá? E não temos legisladores que preveem o quê? As penalidades para o descumprimento de uma lei inclusiva, garantidora e tudo mais. Então, esse que é o problema. É caro? Não, peraí, não importa o valor. Quanto é que custa uma criança que nasce com transtorno e não consegue ser alfabetizado? Não consegue, com os trabalhos da fono, verbalizar, tendo capacidade para tal? A gente sabe que existem vários níveis, né, do espectro do autismo, mas não teve apoio, acompanhamento profissional. Aí a gente traz a discussão no mês de abril para poder fazer com que esses pleitos todos e necessidades que já são garantidas em lei tenham eficácia. Exatamente. Né? Porque não tem eficácia. Quais são os tipos, não sei se é isso, ou níveis do transtorno, doutora? Níveis. São níveis, né? Quais são os níveis? Nível 1, 2 e 3. Os níveis, eles são de acordo com a necessidade de suporte. Quanto mais suporte essa criança precisa, mais grave ela é. Então, por exemplo, uma criança que é não verbal, ela não fala, ela não tem o autocuidado dela, não tem autonomia de nada. Ela é um nível 3, porque ela é uma criança que precisa de muito apoio. Uma criança nível 1 é aquela criança que não teve um atraso de linguagem, que ela é bem verbal,
que ela consegue, ela tem uma certa autonomia. Ela só tem ali a dificuldade social, o comportamento restrito, estereotipado. Então, esse é o nível 1, que antigamente a gente chamava de síndrome de Asperger, que hoje é o autista nível 1. Não existe mais a síndrome, então? A gente o que é a síndrome de Asperger? Não classifica mais dessa forma. As pessoas que eram classificadas como síndrome de Asperger, hoje elas são pessoas com TEA nível 1. Vai mudando. Vai sendo atualizada o entendimento, né? Por que aconteceu isso? E foi bom. Porque essas pessoas, antes, elas não ficavam sem os direitos do transtorno do espectro. A que tinha síndrome de Asperger. Sem direito de tratamento. Porque ela não era enquadrada. Não era enquadrada sem no diagnóstico, autismo. sem o laudo, não entra na lei. Nos benefícios como da o lei. TDAH. A criança, não existia a lei. Então, eles ficavam isolados na escola e também é um tipo de deficiência. Não é hoje considerado como deficiência o TDAH, mas fizeram uma lei, pelo menos para eles terem respaldo dentro da sala de aula. Mas chamam de transtorno. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Isso, mas não é deficiência. Não é deficiência. Porque aqui, vamos entender, né? O pessoal que está acompanhando aqui e esta jornalista apresentadora curiosa que vos fala. Nós chamamos de transtorno do espectro autista. Nós chamamos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Exatamente. Mas são dois transtornos que, dentro das suas especificações, podem ser abrangidos pela lei ou não. Então, o TDAH não é abrangido pela lei de benefícios. Pela deficiência, não. Porque na deficiência, os benefícios são mais abrangentes, né? O TEA foi considerado como pessoa com deficiência para fins legais, então ele tem mais direitos do que o TDAH. Porque o TDAH, existe medicamento que você consegue controlar aquele déficit de atenção, né? Tem medicamentos que você... Já o transtorno do espectro autista é uma série de profissionais. Só né? um exemplo em relação ao acompanhante especializado. O TEA tem direito, o TDAH não tem. Então, se eu tenho uma vaga que precisa de um acompanhante especializado, tem uma criança com TEA e tem uma criança com TDAH, qual é a que vai ter privilégio? O TEA. O TDAH não tem. Então, ele vai passar um ano inteiro sem acompanhante especializado. Porque na lei não diz que ele tem direito. Aí o pobre do TDAH vai passar o passarinho, vai ter o barulho e não vai conseguir. Mas falando estatisticamente, né, é importante também frisar que o TEA, quase que 70% vem associado a outras comorbidades, inclusive o TDAH. O TEA não vem só, quase nunca. Ou ele vem com TDAH, ou ele vem com transtorno de ansiedade, ou ele vem com a deficiência intelectual. Então, ele é uma pessoa com deficiência. Sim, sim. Né? Então, ele vai precisar realmente de mais apoio. Sim. E o percentual é grande em relação à deficiência intelectual. Quando eu falei agora há pouco sobre o filme, a gente também precisa esclarecer para quem está em casa que quando uma lei é feita, ela passa por uma comissão. É assim que funciona nas esferas municipal, estadual e federal. Nessa comissão é para ter especialistas que vão dar o suporte para que o legislador possa legislar. Falamos isto porque, com certeza absoluta, quando a lei Berenice Piana, né, foi feita, tinha lá pediatra, neuropediatra, neurologista, psiquiatra, tinha todos os médicos e os especialistas necessários para que essa lei fosse escrita, promulgada, sancionada e entrasse em vigor. Para quê? Para justamente trazer essa diferenciação de necessidade. Porque, infelizmente, gente, nós sabemos o sofrimento de muitas mães com vários transtornos e síndromes que existem por aí. Mas cada mãe vai querer todo o apoio e suporte para o filho, porque tem a dor dela, mas não entende que a dor da outra e a necessidade do outro é diferente. Vejam, eu não usei aqui a palavra nem pior, nem melhor, tá? É diferente. Por que eu digo diferente? Porque dor é dor. Se eu aguento mais dor, se a doutora Josenice aguenta mais dor, se a doutora Adriana ou a Ana Paula aguentam mais dor, mas dores, cada uma com a sua dor, dói do mesmo jeito individualmente. Mas
o especialista que vai dizer essa questão que a doutora Adriana acabou de trazer aqui, que a necessidade é maior, porque vem outros aspectos agregados àquela criança que tem o transtorno do espectro autista. Quando a gente fala de direitos aqui, eu preciso trazer a responsabilidade também das unidades de educação. Nós temos, eu não sei se a gente pode trazer agora, Luciana, Robson e Emetério, aí, vamos ver aí se a gente consegue trazer agora, o desabafo de uma mãe que passou por uma situação numa unidade de saúde daqui da cidade, em que a professora colocou lá, era um dia do livro, as crianças tinham que se vestir, acho que de livrinhos lá para fazer uma dinâmica, e tirou a foto da criança com um grupo e depois isolou a criança numa sala. Nós pedimos que ela participasse, a mãe Rayane, é Rayane, né, Lu? A mãe Rayane, ela muito gentilmente cedeu para a gente, falou especialmente com o Deixa que eu pergunto. Vamos ouvir. Eu tô, assim, exausta, né? Que não é fácil denunciar, não é fácil tomar atitude, mas também não foi fácil ver, não é fácil aceitar. A exclusão é muito séria, não posso deixar passar por uma auxiliar que já tentou fazer a mesma coisa no ano anterior com meu filho. Eu acreditei na escola, né? Como todo mundo que está defendendo aí. Não vou deixar de lutar, de aceitar como mãe, não pensando só no meu filho, que eu poderia ser egoísta e falar assim, só trocar de escola, né? Mas pode acontecer com outros autistas. Nas filmagens, fica muito claro a falta de entendimento dos comportamentos autistas, de colocar ele numa sala excluído e deixar ele no canto, sem tomar nenhuma atitude. Foi o que ela fez. Então ela ficou num canto, bem longe, bem distante dele, né? E ela assistindo assim e vendo com muita normalidade. Eu não vou me calar. Meu filho não consegue me falar como seu filho falaria. Meu filho é autista, ele é não verbal, e graças à assistente terapêutica eu fiquei sabendo o que aconteceu e consegui solicitar as filmagens. Mas o sentimento de revolta e de ter a voz, e vou ser a voz do meu filho. Eu fiquei muito... Eu ainda consigo ver a Rayane, ouvir a Rayane, viu, Rayane? Muito obrigada, viu, por ter falado com a gente. Eu ainda consigo ouvir a Rayane falando. Eu fico imaginando os pais do Carlos, os pais, a mãe do Eduardo também, né, que foi o caso que aconteceu lá na Latam. A gente também tem as fotos, né? A mãe pediu ajuda, por favor, encaminhem meu filho para me tirem daqui do saguão do aeroporto. Ela estava em Guarulhos, se eu não me engano, no Galeão, eu não me lembro se ela estava no Rio, se estava em São Paulo. E ela estava pedindo, pelo amor de Deus, que tirasse, que o menino já estava na fila há muito tempo. E ele descontrolou, ele bateu a boca dele no chão, bateu o rosto no chão, quebrou 2 dentes, a mãe desesperada. A gente tem algumas fotos aí. E, assim, gente, eu sou uma mulher de vários afilhados e de nenhum filho. Se a gente pegar todos os afilhados, a gente tem vários filhos, né? Uhum. Mas, independente de você ser mãe, de ter instinto materno ou não ter, você tem que ter humanidade. E aqui a gente traz essas imagens e traz toda essa realidade para todo mundo aqui, para que as leis que hoje existem façam valer. Para que mães como a Rayane, para que mães como a doutora Adriana, como a doutora Josenice, como a Ana Paula, que não é mãe azul, mas que está cuidando dos filhos das mães azuis, né, dos filhos que precisam desse atendimento, que tem todo o carinho e cuidado. E que, principalmente, se não se pode ter humanidade na hora de lidar, que se tenha medo da lei. Porque um mundo onde tem que ter uma lei para dizer que você precisa ser humano é um mundo muito atrasado. É um país atrasado demais. Eu não posso deixar de comentar. Eu sou brasileira, obrigada, Senhor. Nasci no Brasil, amo o meu país, mas, infelizmente, ainda precisa ter uma série de leis que exijam, que te obriguem a ser humano. Não precisava ter lei para dizer que você tem que tratar com decência aquela pessoa que tem um transtorno. A lei, quanto mais lei tem um país, menor é a consciência da pessoa, de suas responsabilidades, como uma pessoa que vive em comunidade, como uma pessoa que vive com o outro, como uma pessoa que vive gerando uma convivência com pessoas diferentes.
Será que está certo eu falar esse termo diferente? Não. Com necessidades diferentes, não, né? O termo certo é a pessoa com o TEA, né? Ou a pessoa com deficiência. É porque eu digo assim... Nos termos corretos, né? Com deficiência, né? Mas é porque eu digo assim... claro que o diferente de quê? Né? Qual é a referência para eu usar o diferente? Que não é como eu, que é como ele. Por isso que é atípico. É um atípico. Crianças atípicas. E eu falo no geral, com tudo. Sabe? A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Humanidade, ela não teria que ter o nome de uma lei para poder você tratar bem o outro, né? Tipo, forçando, né? A educação. Só funciona a Te educação forçar. se tiver a lei. Se não tiver E se lei, tiver multa... E olhem lá, né? Mesmo com a lei não tem educação. Aí uma escola ganha, né? Olha, a minha escola ela é preparada para receber o autista, para receber o Down, para receber todos os professores sabem a linguagem de sinais. Esse mês a gente também comemorou ali a instituição da linguagem brasileira de sinais, Libras, né? Então, que é uma escola mesmo fenomenal, né? Bom, prepara a escola para todas essas crianças atípicas, né? Para os pais que são atípicos e tudo mais, porque é uma tristeza a gente ver tanto despreparo. Eu fiz uma palestra na escola dos meus filhos, né? Era particular, ano passado. E aí eu falei, quer um diferencial? Faz um diferencial, diz que você acolhe, você é uma escola inclusiva. Exato. É um diferencial. As pessoas, elas têm que saber preparar o grupo delas. Os professores não têm preparo. Os professores não têm... Por exemplo, enche uma turma de 40 alunos, né? E o professor ele tem que dar a matéria dele, né? Ele está ali para ensinar as crianças. Ele não está preparado para receber uma criança neuroatípica, não está. Então, ele tem que ter o acompanhante especializado. Para quê? Para controlar aquela criança quando aquela criança está agitada. O meu filho, ele não fica na sala. Ele não fica na sala. Ele foi agredido pela professora no Rio de Janeiro. Ele foi agredido pela professora dele. Aí foi quando eu fui buscar conhecimento e os direitos dele, que até então ele foi agredido pela própria professora na sala de aula. E aí a gente vai procurar quais são os direitos daquela criança, né? Então, o autismo, sempre tem alguém da família, ou sobrinho, ou filho, ou irmão é autista. E essa pessoa, ela sofre. Por quê? Porque ela não verbaliza, ela não fala. A maioria deles, eles não sabem, eles não percebem quando eles estão sofrendo preconceito. Não, eles não têm essa noção. Exatamente. O meu filho, até hoje, ele não percebeu o que aconteceu na sala de aula. Tanto que não foi ele que me falou. É inocente. Foi uma mãe, que a filha dela tem um nível de suporte 3, ficava com a criança porque a escola não deu acompanhante especializado. A mãe que ficava com a criança na sala, ela presenciou. Aí foi quando eu soube. E foi saber lá depois de meses, depois que aconteceu. E aí ele começou a não querer ir para a sala. Até hoje, ele não entra na sala. Ele não entra. Ele bloqueio. Não entra. Exatamente o que eu falo. Na odontologia, a gente tenta fazer um trabalho diferenciado para evitar esse bloqueio. Porque já é normal... Tem um paciente adulto que tem medo de dentista. Todo mundo fala, eu tenho morro de medo de dentista. Não tenho medo de mim, não. Olha aí, ó. Então, eu escuto assim, doutora, eu vi, mas eu tô morrendo de medo, viu? Imagina uma criança, entendeu? Não, é difícil. Então, você tem que fazer tudo para tentar não deixar a criança com aquele bloqueio. E é isso que aconteceu. Seu filho está bloqueado o quê? Agora prejudicou, não? E aí, não encontro uma pessoa que consiga colocar ele na sala de aula. Ano passado, ele ficou o ano inteiro fora da sala de aula. E como é que ele acompanha as aulas? Aí, o que acontece? A acompanhante especializada ficava com ele, fora da sala, e as atividades eram realizadas fora. Ela buscava dentro e trazia para ele? Ele não conseguia entrar na sala. Na sala ele não entra, ele não consegue sentar na cadeira. Aí, eles levam todo o material para fora, lúdico, ele gosta muito de dinossauro, ele fala que vai ser paleontólogo. E aí, tudo relacionado. E o que é interessante, o trabalho, você trazer isso, por exemplo, eu vi uma reportagem de uma criança que ela tem TEA e ela gosta de máquinas de lavar. Aí, o que a professora dela fez? Tudo o material lúdico dela é relacionado à máquina de lavar. Nossa, eu acho... Olha, isso e é aí humanidade, ele começou a participar. A professora adaptou, né? Exatamente. Para justamente
ter a atenção daquela criança e ela conseguir ali, entrou no mundo dela e conseguiu, né? Que aí a partir daí ela vai conseguir aprender, né? Porque É uma professora diferenciada. Isso é a inclusão que está isso é na verdadeira lei. inclusão. Agora, deixar a criança, como é que fizeram com aquela criança que a mãe acabou de falar, que a criança foi isolada. Isso não pode acontecer, isso é crime. Ela tem que denunciar. E não era a primeira vez, né? Não pode acontecer, deixar a criança Ela falou que isolada. a primeira vez Ou ela acreditou na escola. pegar uma folha de papel, ele tem algum problema, fica lá, passa qualquer atividade, fica ali isolado. Faz o que você quiser. Fica A pintando. inclusão, a criança ela tem que participar. Hoje é aula de matemática, né? Hoje o assunto vai ser matemática. Ele não vai interagir com outras crianças, mas passa uma atividade lúdica que tenha matemática para ele poder participar. Ele tem que se sentir incluído, Isso mesmo. não fora, não excluído, né? Ou fingir que aquela criança não existe. Fingindo a inclusão. Exatamente. Na realidade, o despreparo ainda é grande. Em tudo, em todas as áreas, né? A demanda aumentou muito, né? Tá sendo bem mais visível, uma coisa que não era, né, antigamente. Então, não está acompanhando os profissionais, a demanda de profissionais não está acompanhando a demanda. Com esse aumento de 300%? Não está. Mas ele não acompanha por quê? Porque os Estados Unidos lá já trouxeram esse número, nós temos conhecimento e a gente é retardatário. O Brasil precisa fazer Brasil o é dele para retardatário. poder ter. Passos de tartaruga. É retardatário. Isso. É retardatário. Enquanto não for feito um censo aqui no Brasil, então ninguém sabe como é que está estatisticamente a demanda. Isso. Né? Para E poder tem aumentar os interesse? profissionais. Tem interesse em fazer? Tem interesse em fazer? O que Aí- tem que fazer? As mães têm que brigar, têm que fazer confusão, têm que ir para as redes sociais. Não, eu acho que não tem interesse. Vai ter que ter interesse. Não tem para onde correr. Não Mais tem. dia, menos dia Não vai ter tem. que acontecer. Vamos falar do e-book? Sim. Fale do e-book. Então, esse e-book, Transtorno do Espectro Autista, Orientações para a Família, eu trabalho lá no EAMAR e, assim, a gente é um ambulatório escola. Nós recebemos os residentes de pediatria da UFAM e da UEA. E, durante as consultas, a gente viu a necessidade das famílias de informação. Muitas famílias chegam lá, Márcia, elas não sabem nem o que é autismo. O que é isso? Não sabe nem para onde vai. Apesar de toda a mídia ainda estar bem divulgada. Mas tem muita mãe do interior que chega lá, do município não sei de onde, que passou no pediatra, o pediatra encaminhou. Aí, doutora, eu não sei que palavra é essa. Além dessa situação de não saber o que é, né, quais são os sinais, muitas famílias não sabem lidar com o autismo e com o autista no ambiente de casa em relação a situações do dia a dia, como alimentação, sono, cuidados de higiene bucal, desfraude. Então, diante disso, nós nos juntamos, eu, Dr. Carlos Nascimento e doutora Natália, e elaboramos esse e-book de orientações para as famílias, através de estratégias baseadas em evidência científica, em ABA. ABA é uma modalidade terapêutica para tratar o autista. Tá? É uma análise aplicada, é uma ciência, análise aplicada do comportamento. Porque o autista, o tratamento autista é a partir de terapia do comportamento. Tá? Individualizado. Então, cada um tem sua necessidade. Então, a gente fez esse e-book. A princípio, era de presente para as famílias e a gente resolveu que tinha que abrir, né? Porque muitas pessoas têm muitas necessidades e muitas dúvidas. Então, nós fizemos estratégias factíveis, estratégias fáceis, numa linguagem fácil, onde cada família vai poder trabalhar com seu filho. Como é que eu vou fazer o desfraude? Sim. Como é que eu vou higienizar, dar um banho no meu filho? Ou ele aprender né, a tomar banho? Além disso, nós colocamos as leis, doutora, também, as leis Berenice Piana. A criança com autismo, ela tem direito a desconto na compra de carro, ela tem direito a passagem aérea, IPVA, isenção do IPVA.
O benefício 65% da conta de energia. O benefício de prestação continuada. O BPC Loas. Isso. Então, são vários direitos que as famílias também não sabiam que as crianças tinham. Então, nós compilamos assuntos. Fez uma curadoria de todas as informações. Isso. E aí, para orientações para as famílias, a princípio, né? Mas nós já estamos pensando em outro. Orientações para a sociedade. Eu peço a ajuda da doutora. Exato. Entendeu? Porque a gente precisa mudar a sociedade. Né? Precisa orientar. Como é que uma escola pode se adaptar para um autista? Porque é eles que têm que se adaptar, não é o autista que tem que se adaptar à escola. Exatamente. Como é que, e a gente já tem visto até algumas situações, por exemplo, já tem aeroportos que já tem sala direcionada para criança autista, salas sensoriais. O próprio Amazonas Shopping abriu uma sala sensorial hoje para o autista esse mês. E está tendo exposição, inclusive, hoje. No Manauara, eles dão o abafador. Nossa, que espetáculo. Eles dão um abafador lá no Manauara. O meu filho, quando ele vai lá, ele coloca o abafador. Então, nós temos o Amazonas Shopping, o Shopping Manauara, que tem atendimento, um cuidado maior com quem tem TEA. Né? Então, quem está assistindo aqui o Deixa que eu pergunto, já sabem, por favor, façam um recorte desse trecho, tá? Para colocar nas redes sociais. Atenção, Shopping Manauara e Amazonas Shopping tem estrutura, mesmo que minimamente, mas tem um cuidado, uma atenção com quem tem transtorno do espectro autista, que traz um alívio, pelo menos em determinadas circunstâncias e momentos, ali dentro do shopping, aos pais que vão para o shopping com os filhos. Então, atenção, vocês que estão acompanhando aqui o Deixa que eu pergunto. Um detalhe bem importante desse e-book é que ele foi ilustrado por um autista, Vinícius Castilho, filho de uma colega dermatologista. Ele está expondo hoje no Amazonas Shopping, o Vinícius. E ele só cheguei e disse: Vinícius, eu quero uma criança dormindo, um menino correndo riscos, né? Porque a gente fala também do perigo que os autistas eles se colocam em perigo e tem mais chance de ter acidentes domésticos, acidentes pelo próprio transtorno, né? E o Vinícius fez lindamente, o e-book está ilustrado por ele. Atenção, Luciana, Júlia, precisou nem dizer, né? Faz o levantamento aí da exposição do Vinícius para a gente fazer uma reportagem especial também no site, colocar nas redes sociais, prepara a agenda cultural. A gente grava os nossos podcasts, né, as nossas entrevistas, né, o Deixa que eu pergunto, ele vai ficar no mundo, né? Porque quando está na internet já não volta mais para casa de ninguém, né? Caiu na internet, caiu no mundo. Mas vai para o ar imediatamente, ainda agora no mês de abril, e fica a exposição de já avisada aí, né? Quem está assistindo depois, se não tiver mais numa exposição, perdeu. Mas a gente vai avisando sempre aqui. Aqui embaixo, na descrição, a gente vai deixar o link do e-book para quem quiser baixar, vai deixar todos os links de informações para vocês também que quiserem obter outros dados com relação ao transtorno do espectro do autismo e, principalmente, briguem, não só as mães que são azuis, não só as mães de quem tem TEA, mas todos nós devemos brigar, até que no mundo ninguém mais precise lutar uma luta justa. Não estou falando de brigar, de ir para pancadaria nem nada. Lutar uma luta glória e não uma luta inglória, né? A gente precisa trazer essa discussão para quem também não convive com quem tem TEA. Afinal de contas, nós vivemos em comunidade. Se a gente vive em comunidade, uma comunidade que está bem estruturada e bem preparada para todos os aspectos de cada uma das pessoas, é uma comunidade justa. Obrigada, doutora Adriana, por ter vindo hoje aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Foi ótimo participar. Eu que agradeço. E eu estou lá no EAMAR, né? Juntamente com a doutora Ana Paula, nós estamos lá atendendo as crianças. Hoje o EAMAR tem mais de 7.500 prontuários, ou seja, passaram já bastante crianças com a gente. E a gente tenta fazer um tratamento ali e um atendimento espaço de excelência, né? Com todo carinho, tentando acolher da melhor forma possível. Vendo a alegria deles? Eles são lindos. Obrigada, gente, por ter trazido essa foto. Obrigada também. Acha a senhora no Instagram? Acha. @ doutora Adriana Loureiro, _ pediatra.
Atenção, hein? Tá aqui, ó. Descrição. Isso aí eles gostam de enfileirar, né? E aí eu coloquei aí, eu tirei essas fotos. Eu com o residente, que foi um dos autores do e-book também, Dr. Carlos. Que ótimo. Nós no atendimento lá. Muito bom. Vai passando as fotos. Doutora Ana Paula. Ai, agradeço pela oportunidade, pela divulgação Obrigada também viu? do nosso trabalho. Né? Aquele Isso. macarrão, aquele dia foi primordial. Tô devendo, né? Não, a gente foi comer o macarrão na casa dela, ela falou, olha, é o mês autismo, por que tu não chama o pessoal lá do coisa? Eu falei, eu vou chamar agora, só não vieram antes porque a gente não conseguiu conciliar as agendas. Obrigada. Que tava difícil aí. Difícil, mas eu não era é dizendo, possível, doutora, vamos né? divulgar, vamos falar. Tá certo, muito obrigada. Mas, assim, maravilhoso. E, assim, bom para as mães ficarem sabendo, né, que o Iamar recebe todas as crianças de braços abertos, a gente está lá. Nós temos apoio também, apoio da prefeitura, que está sempre com a gente. É um órgão de atendimento de baixa complexidade da Prefeitura Municipal de Manaus. A gente precisa dizer isso, a gente né? tem um apoio muito grande. A prefeitura atual, ela dá muito apoio a gente, entendeu? Então, a gente teve uma melhoria lá, quase que 90%, né? Sim. Nós éramos outro Iamar e hoje em dia nós somos outro Iamar, né? Renovou o Iamar, nós temos outra visão, tudo diferenciado. Então, assim, a gente ficou muito feliz pela oportunidade. A gente percebe pelo perfil dos profissionais que trabalham lá, né? Todo mundo lá é feliz. Qual é o teu arroba? Se vira para ajeitar esse perfil, hein, Ana Paula? Tô devendo isso aí, é doutora.anapaula.st.teixeira. Ok, vai estar tudo na descrição aí, tá, minha gente? Doutora Josenice, muito obrigada. Ela não é da Iamar, mas ela é do grupo que dá o apoio e tudo, né? Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade. Eu que agradeço, a equipe que agradece. E é muito importante levar essa informação, né, para toda a população, não só daqui de Manaus, mas de todo o Brasil. Né? O desconhecimento faz com que as pessoas... A ignorância é uma doença. Exatamente. Cometa erros, né? E, infelizmente, existem as leis aí para punir as pessoas que não cumprem, né? Infelizmente, ainda é uma luta árdua. Eu vejo que os brasileiros têm que aprender muito ainda com a inclusão, né? O respeito, principalmente para as pessoas, tanto as pessoas com TEA quanto os familiares, né? E eu acho que sempre buscar conhecimento, estar informado é o mais importante de mais importante de tudo, né? É levar muita informação e bater sempre na mesma tecla e falando sempre ser consistente sobre esse assunto. É o mais importante. Eu agradeço porque você Muito abriu obrigada. a oportunidade de falar, né, sobre esse assunto, informar sobre a lei, que às vezes as pessoas não sabem quais são os direitos. Infelizmente, os brasileiros não sabem os direitos deles. Eu trabalho com o BPC Loas, que é o Benefício Prestação Continuada e Previdência Social. Infelizmente, os brasileiros não sabem os direitos deles de se aposentar, os direitos de auxílio-doença e os direitos dos benefícios assistenciais. Então, isso é muito importante. Isso está na lei, é aberto. Se você botar no Google lá e botar as leis, todos vocês vão ficar sabendo. E é muito importante, porque para se aposentar, as pessoas têm que ter pelo menos 15 anos de contribuição. E quando elas vão me procurar, elas não têm nem 5 de E descobrem isso já com 60 anos, já E aí é muito triste, porque aquela pessoa acha que ela tem direito e ela não tem. Não tem. Tanto para a pessoa com deficiência também. A pessoa com TEA, ela pode se aposentar também. Ela pode se aposentar, mas contando que ela tenha contribuído esses 15 anos no mínimo. Qual o seu arroba para encontrar o meu contato? arroba é Josenice Carneiro Advogados. Ok, também vai estar aqui embaixo. Obrigada, muito obrigada. Você que acompanhou mais um programa, Deixa que eu pergunto. Muito, muito, muito obrigada por ter visualizado o programa, por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. Vai estar tudo aqui embaixo e você já sabe. É assunto, deixa que eu pergunto. Sugere aqui também que a gente traz para você o assunto que você quiser, tá bom? Até a próxima.